Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de administração aqui no meu canal. Bom, hoje o tópico a ser tratado vai ser sobre a gestão profissional da empresa empreendedora. A gente vê que as empresas começam como startup e depois elas chegam num ponto em que a administração, a gestão tem que ser um tanto quanto mais profissional. À medida que vai crescendo, vai se profissionalizando cada vez mais. E é importante que o gestor entenda, né, e que você entenda também, essas peculiaridades, né, principalmente quando a gente está passando aí da fase de micro para pequena empresa, para média empresa e por aí vai. Então hoje o bate-papo vai ser sobre essa gestão profissional da empresa empreendedora. Vamos lá. Então, quando a gente fala de gestão profissional da empresa empreendedora, a gente pensa logo na figura do líder, né, na liderança empreendedora que essa empresa tem que ter. Pensamos também nas características diferenciadas da gestão de pequenas e médias empresas. Então, quais são as características? Nós vamos falar um pouco disso. As tarefas gerenciais dos empreendedores, né? Então é hora da gente pôr em prática aí o empreendedor que está virando um administrador, um gerente de empresa, ele tem que ter de tarefas. A gestão pessoal do tempo também, né, que é importante. No início, o empreendedor sempre trabalha 7 por 24, né, 7 dias por 24 horas. Mas chega um ponto em que, se a empresa crescer muito, isso tende a mudar um pouco, né? Você tem que começar a delegar um pouco. E assistência gerencial externa, horas que a gente busca consultoria externa, até porque é impossível a gente saber tudo. Uma certeza que a gente tem é que sempre vai existir alguém no mundo que sabe alguma coisa a mais que a gente. E a hora, quando a gente precisa disso, é a hora que a gente tem que procurar os melhores. Né? A gente não pode ficar pensando que a gente é bom em tudo. Ninguém é bom em tudo. Mas enfim. Então, partindo logo para a liderança empreendedora, que é a liderança, né? A literatura nos traz que a liderança refere-se a apontar uma direção, foca-se muito mais no destino que nos detalhes de como chegar lá. Então, né, a literatura traz que a liderança ela vai focar, vai te dizer, é aquela que tem visão de onde vai chegar. Mas aí a gente tem também as qualidades de liderança dos fundadores. Os fundadores da empresa, então, eles têm que ter tolerância a ambiguidades, porque quando a gente começa uma empresa muito pequena, a gente começa do nosso jeito. Mas a partir do momento que ela vai crescendo, começam a ter algumas ambiguidades que a gente tem que ter alguma certa tolerância. Temos que ter a capacidade de adaptação também, né? Porque quando a gente começa a crescer, vem pessoas que estão fora do nosso círculo. A gente começa a crescer, começa a vir outros tipos de pessoas e a gente tem que se adequar a cada uma delas. O que torna eficaz um líder, então? Bom, o contato face a face facilita a compreensão da visão do líder. Então, o líder é aquela pessoa que ele tem que ter contato. Né? Eu conheço alguns líderes aí que trabalham de dentro do escritório, que não têm contato, o corpo a corpo com o seu quadro. E aí, por mais que ele se ache o líder, às vezes por uma razão hierárquica, na prática, os subordinados só o acompanham porque ele é o dono da empresa. Então, o líder é um pouco mais do que simplesmente ser o dono da empresa. E aí a gente chega nos estilos de liderança, então, que aí a gente pode ter os coercitivos, os autoritários, protetores, democráticos, que determinam o ritmo, e ainda os treinadores. Nós vamos ver cada um deles um pouco mais detalhado. Bom, então, os estilos de liderança, o líder coercitivo. É um pouco daquele que eu te falei agora há pouco, sobre aquele líder de escritório que quer que todo mundo faça do jeito que ele quer, simplesmente porque ele quer. Então, né, tem demanda submissão imediata, é aquele que não quer discutir com você. Faz do jeito que eu estou mandando. É aquele líder que vai falar assim, se não fizer do jeito que eu quero, você está demitido. Então, isso não é um líder que ninguém quer. É difícil trabalhar com esses líderes. Normalmente, a gente vê que quando sobe o nível do funcionário, geralmente ele não consegue trabalhar com um líder desse e ele acaba pedindo demissão do líder, tá? E nem sempre precisa ser o dono da empresa, tá? Pode ser um superior imediato que tem essa pegada. Temos o líder autoritário, que também vai na mesma linha, então mobilizam pessoas em direção a uma visão, mas
eu tenho a autoridade de mobilizar cada um de vocês para ir para onde eu quero. Esse é um líder autoritário. Então, a autoridade dele é que vai ditar o ritmo de liderança. Então, ele vai mobilizar todo mundo do jeito que ele quer para ir do jeito que eu quero. Mas temos um líder protetor. Criam vínculos emocionais. E aí a gente se pergunta, será que o líder protetor é o melhor que tem? Nem sempre, né, gente? A gente às vezes quer um pouco de desafio, né? E quando cria-se muito vínculos emocionais, será que está me ajudando porque... Será que o líder está identificando em mim potencial porque me conhece por modos afetivos ou porque realmente eu tenho capacidade de melhorar? O líder democrático é aquele que constrói consenso, né? Os que ouvem a equipe, aqueles que buscam a equipe, que vai atrás da equipe para saber quais são as opiniões de cada um. Esse líder é muito bem-vindo, tá? Ele ouve, né? Um líder que ouve é sempre muito bom. Também temos o líder que determina o ritmo. Então, estabelece padrões elevados e espera excelência no desempenho. Então, aquela pessoa que tem o ritmo dela lá em cima, nem todo mundo é. Né? E às vezes ela não consegue entender que isso pode causar um mal-estar na equipe como um todo. E temos o líder treinador, o coach, né? Desenvolve pessoas. Esse é muito bacana, que ele está sempre querendo te desenvolver. Turma, uma coisa que eu posso falar para vocês é o seguinte: todos esses tipos de líder que estão aí, eles existem, tá? Eles estão por aí. E muitos deles flutuam entre esses tipos, que depende muito do momento, né? Um líder democrático, quando você precisa de uma ação rápida, de uma resposta rápida, de uma mudança de direção rápida, nem sempre é o mais ideal. Então tem hora que ele pode ser o autoritário, às vezes ele pode agir por coerção, em momentos de bonança ele pode ser democrático, em momentos que todos estão ameaçados ele pode se tornar um protetor, né? Em momentos que precisa que a equipe se empenhe, ele pode ser o que determina o ritmo, e em momentos tranquilos ele pode ser o treinador, desenvolvendo a sua equipe para que ela possa alçar voos maiores. Então os líderes eles podem flutuar aí também. Bom, quanto às características diferenciadas da gestão de pequenas empresas, a gente traz então como primeira característica a gestão de nível profissional. É muito comum, né, empreendedores irem no que eles foram aprendendo ao longo do tempo. E chega um ponto que às vezes o líder, ele, né, que é um grande sonhador, um grande idealizador, tem hora que ele tem que se retirar um pouco e colocar uma gestão profissional, até para que a empresa que as empresas possam crescer ainda mais. Então, profissionalizar a administração nem sempre é ter o idealizador lá como né, o presidente da empresa que está dizendo para onde vai. Mas ele pode ser o presidente do conselho, que é quem diz para onde a empresa dele quer ir. Limitações dos fundadores como gestores. Então, né, já usando as duas aí, o que eu falei antes, então, às vezes os fundadores, né, como gestores, eles não têm todas as habilidades necessárias, e daí a gestão de nível profissional sendo necessária. Temos as fraquezas gerenciais nas pequenas empresas. Então, tem hora, né, nas pequenas, principalmente, aquele meu amigo de escola, né? Ah, ele estudou filosofia, mas ele é meu amigo desde a infância, no segundo grau junto. Eu acho que ele vai ser excelente administrador financeiro. Claro que não vai, né? Então, assim, a gente, quando é pequeno, a gente tende a trazer os amigos. É bom trazer os amigos, mas que a gente coloque eles no lugar que eles podem ocupar, ou que eles se qualifiquem para ficar nos lugares que a gente quiser que eles estejam. Porque, afinal de contas, né, são as pessoas que nós vamos confiar, aí são as que a gente mais confia, principalmente para os cargos que requer um certo nível de confiança grande, né? Temos as limitações que atrapalham a administração. Então, todas essas aí são limitações, e aí é a limitação de eu não ter a competência necessária, é a limitação de ter, às vezes, ter que colocar os amigos que vão limitar a empresa, às vezes os amigos que estão na empresa você não vai querer retirá-los, aí não demite, enfim, tem um monte de limitações. E temos ainda o crescimento da empresa e práticas gerenciais. Então, quando a empresa começa a crescer, não tem jeito. A gente tem que virar profissional, né? A gente tem que dar uma peneirada para saber como é que isso vai.
Porque não se enganem, gente, a empresa ela tem que ser maior até que o idealizador. Eu gosto sempre de usar o Ford como exemplo, né? Se o Ford achasse que a empresa ia durar o tempo dele, ela não estava aí há mais de 100 anos sendo a mesma Ford, com o mesmo emblema e tudo mais. Então a empresa ela tem que viver, ela não tem prazo de validade, ela tem que viver o máximo possível, se quiçá, né, ela seja uma empresa que não tenha fim, né? Então, para isso, nem sempre o fundador, o idealizador, muitas vezes já vai ter morrido, a empresa vai estar aí, como é o caso do Ford. Bom, e aí a gente tem as tarefas gerenciais dos empreendedores. Então, uma das tarefas que tem é a de planejar atividades, né? Então, ele pode também criar uma estrutura organizacional, ele tem que compreender os grupos informais dentro da sua empresa, tem que delegar autoridade, tem que controlar as operações, tem que comunicar-se e tem também que negociar muito, tá? Então, isso tudo tem dentro das... São tarefas gerenciais dos empreendedores aí, de qualquer administrador também, tá? E a gente vai ver um pouquinho mais cada uma delas. Então, vamos lá no planejamento das atividades. Bom, primeiro, o planejamento ele envolve 3 fases distintas, tá? Temos o planejamento estratégico de longo prazo, o planejamento de cúpula, planejamento da presidência, que tem um nível conceitual, ou seja, é um planejamento que vai dizer, né, lá para frente onde é que nós vamos, né? Para onde estamos indo, que planejamento é esse? É um planejamento de sistema aberto. Está pensando muito como o ambiente externo pode estar afetando a sua empresa e por aí vai. Depois nós temos o planejamento tático, ou médio prazo, que é um planejamento mais íntimo, né, de forma gerencial. Embora ele tenha uma certa visão de ambiente externo, ele está voltado muito para o ambiente interno. Né? Então, ali onde tem as habilidades humanas, dos gerentes, onde ele vai estar cuidando dos departamentos em si. E temos, no final, aí o planejamento operacional de curtíssimo prazo, é onde estão ligados lá os supervisores, com a execução, com as pessoas que estão lá, enfim, tocando o dia a dia do chão de fábrica. E aí tem também o planejamento do tempo. Planejar tempo é uma coisa assim, o tempo ele, já dizia Einstein, né, é relativo, e é mesmo. Né? O tempo, às vezes, para uma pessoa é muito diferente para outra. E planejar esse tempo para que todas as suas atividades possam ser concluídas, né, é uma coisa que o administrador, às vezes, vai definir no dia a dia, dependendo do segmento que a sua empresa ocupa, do tamanho que é a sua empresa, de quantos empregados, né, de como a sua empresa está inserida no mercado e por aí vai. Falar agora, então, criando uma estrutura organizacional, né? Então, quando ele tem a tarefa de criar uma estrutura organizacional, a gente pensa na estrutura não planejada. Então, estruturas não planejadas raramente são perfeitas e o crescimento gera necessidade de mudança organizacional. Então, é bom evitar a estrutura não planejada. É legal a gente estar planejando justamente para que a estrutura suporte um crescimento contínuo. E aí a gente tem a cadeia de comando, que implica relacionamentos entre supervisores e subordinados, superiores e subordinados, com fluxo de instruções de cima para baixo. Então, toda a empresa, quando ela inicia, ela tem uma verticalidade nessa cadeia de comando, né? Depois, a tendência é que vai ficando mais horizontal, mas a gente sempre, né, até porque começa com pouquíssimos funcionários e aí você precisa ter uma boa delimitação de quem faz o que dentro da organização. E aí a gente chega na esfera de controle, que representa o número de funcionários supervisionados por um gerente. Ou amplitude, tá? Quando a gente fala lá na gestão de pessoas, aí a gente está falando, isso aí chama-se amplitude, né? Essa esfera de controle, quantas pessoas vão estar debaixo da tutela de uma mesma pessoa. Então você vê, quando a gente vai pensar em criar uma estrutura organizacional, temos que pensar na estrutura não planejada, que acontece, mas se puder vamos planejar, na cadeia de comando e na esfera de controle. Temos também a organização de linha e de staff. Então, esse fluxo aqui, né, esse organograma, fluxograma não, tá, gente? Esse organograma ele vai trazer, então, né, você tem o presidente, aí você tem assessor do presidente, o gerente de recursos humanos, que está muito ligado à presidência,
Poxa, professor, mas por que o gerente de recursos humanos está ali ligado diretamente, está acima dos outros? Porque ele não faz parte da cadeia produtiva, embora ele forneça mão de obra para a cadeia produtiva, né? Embora quem escolha são os gerentes igual estão ali de venda, produção, administrativo, financeiro, etc., né? O gerente de recursos humanos atende a todos de uma forma só. Então, né, ele trabalha como um staff aí, até como assessor do presidente também. E aí, então, a gente tem o gerente de vendas, né, o pessoal de vendas ou vendedores, temos os funcionários da fábrica, né, lá na produção, e, e temos os funcionários do administrativo. Tossi aqui, mas faz parte, né? O legal é mostrar que a gente está aqui trabalhando para vocês, né, que estão no administrativo e financeiro. Bom, passamos então à comunicação. É uma tarefa de qualquer gerente, tá? Comunicar. Bom, então, sessões periódicas de reavaliação do desempenho para discutir ideias, dúvidas, reclamações e expectativas dos funcionários relacionados ao trabalho. Então, dentro da comunicação, é importante você ir lá e discutir um pouco com o pessoal de campo o que está acontecendo, até porque esse pessoal, muitas vezes, eles podem trazer boas ideias para a gente. Essas ideias fazem parte da comunicação, né? A gente poder, uma boa ideia pode ser a gente estar comunicando muitas vezes. Quadro de avisos para manter os funcionários informados sobre a evolução das coisas que afetam eles ou a empresa. Então é legal a gente manter a equipe informada, o que está acontecendo muitas vezes fora da empresa. Por quê? A pessoa ela tende todas as pessoas querem manter os seus empregos, né? E muitas vezes manter o emprego passa por a gente poder tá sabendo o que está acontecendo. Então, quando o líder vai lá tomar uma decisão, né, é legal quando as pessoas já sabem por que está sendo tomada essa decisão. Outra forma de comunicação são caixas de sugestões solicitando ideias dos funcionários. Tem uma empresa, né, que ela faz isso muito bem, que ela não faz só com os funcionários, ela faz com todo mundo, que é a 3M. Né, vive de sugestão. Então, você pode entrar aí no site da 3M e dar uma sugestão de algum produto. Então, os funcionários, né, muitos funcionários, eles têm contato direto com os clientes. E cliente também é uma grande fonte de ideia. E às vezes esses funcionários eles vão estar ouvindo o que o cliente diz e vão estar repassando. Então, você ter uma caixa de sugestão é ótimo, tá? Outra forma de se comunicar, reuniões formais do staff para considerar problemas e assuntos de preocupação geral, econômicos, de saúde, financeiros, se a empresa vai crescer, se está pensando em diminuir um pouco a empresa. Então, reuniões formais para alinhar todo mundo no que está acontecendo na empresa. Cafés da manhã ou almoço com funcionários para promover socialização. Isso é ótimo, tá? Porque, às vezes, quando a gente faz uma reunião formal, o funcionário fica sem graça de ir lá e, poxa, vou falar. Mas quando você está lá no café da manhã, ou no almoço, ou num happy hour, é a hora que o funcionário se sente mais à vontade, e aí realmente você pode começar a entender o que está acontecendo, quais são os anseios desses funcionários. Muitas vezes ali vai sair as sugestões. Então, assim, happy hour tá, é um grande brainstorming que às vezes o chefe pode estar fazendo, o líder pode estar fazendo, o gerente, né? Ou também pode ser uma hora que você fala, que você pode estar pensando que está tudo bem e você entender, né, que não está tão bem assim e poder tomar suas devidas ações. Bom, aí temos a gestão pessoal do tempo, de novo, e aí a gente tem duas coisas. Então a gente tem o problema da pressão do tempo, que não para, tá? Então aí tempo é uma coisa que é a única coisa que a gente só gasta, a gente nunca recupera o tempo. Por mais eficiente que você seja, o tempo ele só acaba, ele nunca retorna. Né? Então, a gente tem que trabalhar com alguns poupadores de tempo para os gestores ocupados. E uma das formas é você delegar. Como você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo e o tempo não para, às vezes você tem que delegar para absorver melhor aquele tempo. Não que você vai ganhar, tá? De novo, a gente não ganha tempo. A gente pode otimizar o tempo, mas ganhar não tem jeito. Chegamos então à assistência gerencial externa, né? Bom, necessidade de assistência externa. Ao obterem auxílio externo, os empreendedores podem compensar algumas deficiências gerenciais e reduzir o sentimento de solidão.
Por quê? Porque na hora que a gente vai buscar essa assistência externa, pode ser uma consultoria, no Brasil tem o Sebrae, né? Tem grupos com outros empresários, né? Tem muitos fóruns desse aí. É a hora que ele entende que tem mais gente com os mesmos problemas e às vezes ele pode fazer um grande benchmark, né? Através do seu network que ele vai ter naquele momento para solucionar os problemas dentro de casa. Isso é importantíssimo, né? E é importante a gente entender que a gente tem essa necessidade, tá? Então a gente sempre é aquela história, crescer sozinho é muito difícil, a gente precisa de apoios para estar crescendo. Temos aí as fontes de assistência em gestão, então aí para pequenos, né, ou para startups, tem os incubadores de empresa, né? Tem uma que eu gosto muito, acho que eu posso falar aqui porque eu não estou pejorativo. Eu não ganho nada, mas eu também não estou sendo pejorativo. A Endeavor, né? É uma grande incubadora de empresa aí, que está no Brasil também, muito bacana, procurem lá a Endeavor. Temos as equipes de consultoria formadas por estudantes, é muito legal, tá? Você poder ir, tá, buscando, né, junto aos núcleos administrativos nas faculdades, ou às vezes levando cases para as faculdades para que os alunos imaginem. Você tem um monte de gente cheia de ideia que pode estar melhorando cada vez mais, trazendo ideias que você inimagináveis, que é uma outra geração, é uma outra pegada. E então, assim, equipe de consultoria formada por estudante é sempre ótimo, né, para ter boas ideias, novas ideias, para dar uma reciclada. Tem os consultores de gestão aí, consultores profissionais já, tá? As pessoas que lidam diretamente com consultoria e vão poder estar te auxiliando. E tem a rede de empreendedores, como eu falei, né? Aquele seu network, né? Que vai estar lá com outros empreendedores tentando definir melhores estratégias para vocês. E aí a gente tem ainda outros serviços empresariais e profissionais. E aí você pode estar tratando, né? Tem muitos bancos que prestam assessorias para as empresas, né? Justamente para que elas possam continuar crescendo. Temos aí bancos de investimento mesmo, né? O BNDES, no Espírito Santo tem o Bandes, que é um dos últimos remanescentes bancos de desenvolvimento estaduais, né? Tem uma série de outros que podem aí ter umas federações das indústrias, né? Que sempre vão estar aí atuando ajudando o empresário, o administrador a tá melhorando cada vez mais o seu desempenho. Bom, turma, chegamos então aqui ao final desse nosso tópico, gestão profissional da empresa empreendedora. É lógico, né? Longe de mim esgotar aqui o assunto, é um assunto muito amplo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dá um like para saber que está no caminho certo. Se não gostaram, deixa um comentário para entender o que a gente pode estar melhorando. Fica aqui o meu abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.